cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus. Toda autoridade tem nos céus e na terra. No seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Vencer sobre a morte triunfou, vencer nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte triunfou, vencer nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu ao Pai. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus. Toda autoridade tem nos céus e na terra. Por seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou. Está consumado, o preço foi pago. Venceu sobre a morte triunfou, venceu nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Ele venceu sobre a morte triunfou, venceu nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. A morte não pode detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, ele venceu. A morte não pode detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, ele venceu. Sobre a morte triunfou, venceu as trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Sobre a morte triunfou, venceu nas trevas sua luz brilhou, e um novo e vivo caminho abriu. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Que as palmas louve ao Senhor. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto para que nós possamos cultuar e louvar o nome do Senhor. E por isso estamos alegres por estarmos na casa do Senhor, reunidos juntamente aqui com nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, online. Que possamos estar hoje, mais uma vez, meditando na palavra do Senhor, adorando e servindo ao nosso Deus. E nós vamos estar meditando na palavra do Senhor hoje em 1 João, a partir do primeiro versículo.
Que o Senhor possa falar em nosso meio, possa se manifestar com liberdade, com seu Espírito em nossas vidas. Amém? Que a igreja possa estar acompanhando. 1 João, a partir do primeiro versículo, nós estaremos lendo até os primeiros capítulos do capítulo 2. O primeiro diz assim: o que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E continua dizendo assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor justo ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Jesus Cristo, Deus tinha um plano para a falha do homem, para o pecado que o homem caiu lá no jardim do Éden. Deus providencia o cordeiro, providencia o animal para que seja sacrificado, para que fosse ali perdoado os seus pecados. Logo lá mais na frente, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus se manifesta como pessoa, como o Cordeiro perfeito, como o Santo perfeito, se sacrificando em nosso lugar pelos nossos pecados, porque o sacrifício já do animal já não era mais o suficiente para que os pecados fossem perdoados do homem, mas Jesus Cristo, com compaixão de mim e de você, se manifestou como homem, como pessoa, como o Cordeiro, sem mácula, sem mancha, sem pecado algum, para morrer em nosso lugar. E assim se manifestou e fez-se homem presente, habitou entre nós, morreu morte de cruz, derramou o seu sangue, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, não somente pelo meu e pelo seu, mas pelo pecado de todos do mundo, da terra, para que nós possamos ter acesso à graça, para que nós possamos ter acesso ao Pai. E assim como o apóstolo João diz: se porventura há alguém que está em pecado, se há alguém que errou, mesmo sendo filho, já tendo sido perdoado, ele é o seu advogado, ele é o meu advogado. Você pode dar a glória a Deus por isso? Nós temos um advogado para interceder por nós diante do Pai, e ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o justo. Levante suas mãos para o céu agora e adore a Jesus Cristo. Agradece a Ele agora
porque Ele intercede por nós. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, pela sua intercessão, que nós, através do teu sangue, através da morte do Senhor, Pai, nós temos agora acesso a Deus, ao nosso Pai querido. Agora nós somos perdoados, nós somos transformados em santos, nós somos transformados em seus filhos, pelo sacrifício de Jesus Cristo, Pai. Não somente a eu, não somente meus irmãos, mas todos do mundo que se arrependem, todos aqueles que vêm diante de Ti, Senhor, têm acesso a Ti, Senhor, pelo perdão na morte da cruz, e assim nós Te louvamos e Te glorificamos, e Te agradecemos nesta tarde, Pai. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Vamos adorar então a Jesus Cristo, aquele que nos aproxima de Deus e que nos tirou das trevas. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Agora é só as vozes. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono
Romanos 2:6 diz: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Então, nesse momento, vamos falar para Ele que nós escolhemos Ele e que o nosso amor é tão grande que a gente deixa todas as tentações de lado e toda a nossa carne de lado porque nós escolhemos a Ele. Pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do teu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo teu, eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu, eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem. Nós te escolhemos, Deus, nessa tarde, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, Pai. Encontre em nós, nessa tarde, verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade, Deus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos.
Boa tarde, a graça e a paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 34. E eu vou ler do 1 ao 8. E nós declaramos nessa tarde que nós escolhemos o Senhor. Aleluia. Escolhemos ser obedientes. Escolhemos andar ao lado dele. Glória a Deus. E sabem de uma coisa? Nós escolhemos o melhor lugar. Aleluia. E vamos continuar adorando ao nosso Pai. E declarando agora, nesse momento, a palavra de Deus. Porque nós que escolhemos a Deus, nós declaramos que a palavra de Deus é a verdade que rege a nossa vida. Amém? E em Salmos 34, a palavra diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos, meus irmãos, quer dizer, os humildes. E é isso que o Senhor Jesus espera que nós sejamos. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Vocês têm temores? Vocês têm medos e angústias nessa tarde? Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e o livra. Vocês temem a Deus nessa tarde? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, mais que felizes, o homem que nele confia. E é a seguir declarar essa verdade que nós nessa hora vamos adorar o nosso Deus com confiança, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Provai e vede que o Senhor é bom e é fiel. Eu convido vocês para dizimar e ofertar nesta tarde. Nós estamos ainda com a campanha das cadeiras, onde a gente se assenta e alegremente a gente convive com os nossos irmãos. Se você quiser cooperar conosco, em breve teremos um almoço de comunhão. Glória a Deus! Aleluia! Já há tanto tempo que não temos, né? Estávamos com falta de mesas, de cadeiras. A igreja está crescendo e glória a Deus por isso. O povo de Deus está sendo acrescentado no nosso meio. Isso é motivo de gratidão. E nós podemos cooperar com o avançar do reino de Deus aqui neste lugar, onde o Senhor nos plantou. Então, se você ainda quiser e desejar, você pode colocar no envelope uma oferta e escrever, né, que é uma oferta para as mesas e as cadeiras. Amém? Vamos orar então nessa hora. Pai, nós engrandecemos o Teu nome nesse momento. Nós declaramos que nós escolhemos o Senhor. Nós declaramos que o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom para suprir todas as nossas necessidades, Pai. Descansamos na Tua soberania. Receba as nossas ofertas, os nossos dízimos, ó Pai, como aroma suave, Pai.
Abençoa-nos para que possamos abençoar também, Senhor, conforme a Tua vontade. Dá-nos um coração voluntário, segundo a Tua vontade, Deus. Abençoe os lares aqui presentes, Senhor. Que a Sua provisão seja sobre a nossa vida. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
nós te adoramos, Pai. Tu tens liberdade, Senhor, aqui, Senhor, nesse momento, Pai. Demonstra, Senhor, a Tua presença, Pai, para que a gente venha estar sensíveis, Deus, à Tua voz, Deus. Que a gente venha realmente te adorar em espírito e em verdade, Pai. Nós somos tão gratos, Senhor, porque Tu estás sempre, Senhor, com Teus braços abertos, Senhor, para nós, Pai. Tu tiras todo o medo, Senhor, toda a ansiedade, Senhor. Tu tiras, Senhor, de nós, Senhor, todas as coisas ruins, Senhor, que nós passamos, Senhor. Tu és o nosso descanso, Senhor. Tu és a nossa paz, Deus. Porque o mundo, Senhor, não tem, Senhor, uma paz, Senhor, igual a Tua, Deus. Nós Te louvamos, Pai. Venha, Senhor, nesse momento estar aqui, Senhor, conosco, Pai. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Muda as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada. Eu sou Teu lar. Muda as coisas. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo. O Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui,
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos declarando que o Espírito Santo de Deus, ele tem liberdade aqui. A palavra de Deus nos afirma que Jesus é Deus, mas ele também é plenamente homem. E quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do verso 35 até o 38, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele passava por todos os lugares, porque o Espírito Santo estava com ele. E nós, quando olhamos para o livro de Lucas, no capítulo 5, verso 17, diz assim: certo dia, quando ele ensinava, está falando de Jesus, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Em uma outra versão, a palavra de Deus vai dizer que a virtude do Senhor estava com ele. A virtude do Senhor, o poder do Senhor, é o poder do Espírito Santo. E ele tem liberdade aqui neste lugar. Por isso, nesta hora, nós vamos invocar a manifestação da sua graça. Nós vamos invocar a manifestação do seu amor. Nós vamos pedir a ele para nos limpar, para purificar a nossa casa, o nosso templo, que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós vamos pedir a ele para limpar e purificar a nossa mente, o nosso coração. Mas vamos pedir ao Senhor também para tocar em nós, para curar, para libertar, para abrir portas, para nos conceder graça, amor e bondade. Nós vamos continuar cantando esta canção bem baixinho. Tem liberdade aqui. E nós vamos invocar a manifestação da virtude do Senhor, a manifestação do poder do Espírito Santo aqui nesta hora. E eu quero convidar a irmã Ana Paula, vem aqui orar, por favor. Cante ao Senhor, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Comece a pedir ao Senhor para agir aqui em nosso meio nesta hora. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Isso, declare. Declare que o Espírito Santo tem liberdade aqui neste lugar. Clame a Ele para te tocar, para curar, para libertar. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus nesta hora. Senhor Deus, nós te bendizemos, te exaltamos, Pai querido, pela tua maravilhosa graça, Obrigado, Senhor, que tem Senhor. nos alcançado. Senhor, nós podemos sentir, Senhor, a presença do teu Aleluia. Santo Espírito aqui no nosso meio, ó Deus. Senhor, tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Senhor, nós nos prostramos diante do teu altar, Paizinho, porque tu sabes que somos pobres e necessitados da tua bênção, Senhor. Tu és o Deus dos deuses, tu és o médico dos médicos. Pai, tu conheces, Senhor, a necessidade dos nossos corações, Senhor Deus. Tu conheces, Senhor, o nosso íntimo, ó Pai. Te pedimos nesse momento, Senhor, que tu possa transbordar no nosso coração, Senhor, porque te bendizemos que tu nos escolheste para fazer morada, Deus. Nós te bendizemos, Senhor, porque sabemos que nunca estamos sozinhos, Pai, porque tu tens estado conosco. Te pedimos, Senhor, decreta a vitória, Senhor, na vida de cada irmão aqui, Senhor. Tu conheces as nossas necessidades, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que tu venha, Senhor, declarar vitória nos nossos lares, Deus vivo. Age com poder e graça, Senhor, na presença dos nossos amados, dos nossos entes queridos, Senhor. Senhor, opera cura, Senhor. Opera cura física, mental, espiritual, Senhor. Porque uma palavra tua, Senhor, e tudo se faz, ó Deus. Te bendizemos porque podemos entregar as nossas vidas a cada dia nas tuas mãos, Paizinho. Porque o teu amor é incondicional para conosco, Senhor Deus. Te bendizemos, Senhor, por tudo que tu tens
Deus, ó Pai, continua, Senhor, a operar com poder e graça, Amém. Senhor, porque Tu tens total liberdade, Senhor Deus. As nossas vidas são Tuas, ó Deus. Também já te pedimos em favor da vida do pastor Oséias, ó Pai. Senhor, derrama poder e graça, Amém. Senhor, sobre a vida do Teu servo, Senhor. Sê com a boca dele, Senhor, Amém. que ele possa, Pai querido, proferir palavras de bênção, Amém. Senhor Deus. Tu conheces as nossas necessidades e que a cada dia possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor, até chegar o dia perfeito, ó Pai. Aleluias, O dia amém. que iremos morar eternamente contigo, Senhor, porque ansiamos Maranata, Senhor, que Tu Aleluia. volte para que possamos morar contigo, ó Deus. Por isso te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Vamos continuar cantando. Tens liberdade aqui. E se você sentir liberdade, o toque do Espírito Santo e o Espírito mover a sair do seu lugar e orar por alguém, colocar as mãos sobre alguém, você tem liberdade para fazer isto agora. É o momento de sermos intercessores, mas também sermos instrumentos nas mãos de Deus. Você pode orar por uma criança, por um homem, por uma mulher. Deixe Deus te usar nesta hora, com liberdade e com poder. Interceda por alguém agora. Saia do seu lugar, interceda por alguém. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Isso, adore ao Senhor. Liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade Isso. aqui. Espírito de Deus, Espírito de Santo. Deus. Nós te clamamos, Pai. Haja com liberdade nesta hora, transformando os nossos corações. Ó Pai, libere a sua virtude, libere o seu poder para curar. Libere, Senhor Deus, a sua virtude e o poder para restaurar. Libere, Senhor Deus, ó Pai, a sua palavra. Basta uma palavra, Senhor. Cure as nossas emoções, cure dos traumas, das feridas da vida, das dores, da labuta da vida, Pai, no nome de Jesus. Ó Pai, nós cremos que o poder do Senhor está aqui nesta hora. Pai, nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Repreenda todo espírito de enfermidade nesta hora, no nome de Jesus. Aleluia. Eu sou tua casa. Eu sou. Adore, adore ao Senhor. Agora declare que você é a casa de Deus. Declare que você é templo do Espírito Santo de Deus. E consagre a sua vida ao Senhor agora. Peça ao Senhor para mudar aquilo que está errado. Dê a Ele liberdade para agir na sua vida. Eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Aleluia. A irmã Tainá vai orar mais uma vez. A nossa irmã vai nos conduzir a Deus em oração nesta hora. Irmã Evelyn. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como é bom, Deus, estar em Tua presença, Pai, estar em Tua casa. É verdade. Como é bom, Jesus, ter liberdade, ó Deus, para Te entoar louvores, Senhor, para entrarmos, ó Pai, com autoridade, com liberdade, Jesus, diante da Tua presença. Obrigado. Obrigada, Pai, pelo privilégio que é sermos filhos. Obrigada, Jesus, pelo Seu sacrifício em nosso lugar. Pai, que não venhamos nunca nos esquecer, ó Deus, de tudo que o Senhor abriu mão, Pai, de toda a Sua glória, para nos salvar, ó Deus, para nos ter perto, para se relacionar conosco. Jesus, tem sido maravilhoso aprender mais, ó Pai, da pessoa que o Senhor é. É verdade. Que deixou toda a sua divindade, Senhor, toda a sua glória,
e se tornou homem, Senhor, para nos salvar, ó Pai, para nos Obrigado. achegar mais perto de Ti. Senhor, que nós não venhamos, Jesus, te desprezar, ó Pai, desprezar o Teu sacrifício naquela cruz. Senhor, nos ensina a cada dia mais, ó Deus, a ser sensíveis à Tua voz, Amém. a pessoa que o Senhor é. Jesus, que o Senhor tenha liberdade sempre em nossas vidas. Não só agora, Senhor, não só no momento de culto, Pai, mas também em nossos lares, ó Deus, Amém. no nosso trabalho, em tudo, Senhor, que se relaciona ao nosso modo de viver, ó Pai. Que o Senhor tenha liberdade completa em nosso ser, ó Deus. Amém. Transforme, ó Deus, o nosso caráter a cada dia, Jesus. Queremos ser mais parecidos contigo, ó Deus. Aleluia. Sabemos, ó Pai, que nada que podemos fazer, ó Deus, que nada que depende de nós, ó Pai, pode garantir a nossa salvação, ó Deus. Pode nos fazer melhor ou pior diante de Ti, Pai. Mas que o Senhor já fez tudo, já Aleluia. fez Obrigado. tudo em amor em nosso lugar, Pai. Jesus, transforma-nos, ó Deus, e que nós não venhamos nos achegar a Ti, ó Deus, com aquilo que podemos fazer, com aquilo que podemos Te entregar, mas que sempre, ó Deus, nos acheguemos diante de Ti, com um coração humilde, Deus, quebrantado, ó Deus, disposto, ó Deus, a ouvir, a Te conhecer a cada dia mais, Pai. Jesus, quebra os nossos corações, o nosso orgulho, ó Pai. Amém. E nos ensina, Deus, a cada dia a ser mais parecidos contigo, Senhor, para a honra, a glória e o louvor do Teu nome, ó Pai. Amém. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus e você pode tomar o seu assento nesta hora. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus, os nossos irmãos que assistirão esse culto, não é, posteriormente, porque nós não temos transmissão hoje ao vivo, mas o culto será disponibilizado o mais breve possível nas nossas redes sociais, então alguns irmãos irão acompanhar. Então, que Deus abençoe também a sua vida. As nossas crianças vão se retirar agora para o culto infantil, que vocês possam continuar crescendo em graça e sabedoria diante de Deus, e que a nossa professora de hoje, a irmã Marcela, seja um instrumento nas suas mãos. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, nós vamos ler somente o verso 12 nesta hora. Nós também já oramos, e a palavra de Deus, ela ministrará os nossos corações, mas o texto base desta mensagem se encontra aqui nesse texto, capítulo 8 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no verso 12. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre a vida, obra, pessoa do Senhor Jesus, e na semana passada começamos uma sequência de mensagens falando sobre as autoafirmações de Jesus, não é? Quem ele disse ser. E quando nós lemos o capítulo 8 de João, nós vamos ser enriquecidos com as palavras de Jesus, porque ele vai declarar que ele é igual ao Pai, que ele e o Pai, Jesus diz, eu e o Pai somos um. E ele está ensinando, então, no início do capítulo 8, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus ele está ensinando nos montes das oliveiras, e ele desce do monte das oliveiras, e ele entra no templo em Jerusalém, e começa a ensinar as pessoas. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, então, ao ensinar aos seus discípulos, se aproxima dele alguns religiosos, fariseus e alguns religiosos daquela época, com uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. E eles tentam fazer uma armadilha com o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus possa, então, condenar aquela mulher. Você conhece a história, e a palavra de Deus nos diz que Jesus, então, ele diz para a mulher, olha, onde estão os seus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno.
Então, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele se vira, então, para a multidão, deixa o olhar dos religiosos, e ele se vira, então, para as pessoas que estão ouvindo, os seus discípulos e a multidão, e diz: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus faz esta declaração, ele está se referindo, como já mencionei, à igualdade do Pai. Lá em Êxodo, capítulo 3, no verso 14, quando o Senhor, ele se revela a Moisés, e ele dá uma ordem a Moisés para que se tornasse o libertador de Israel, e que ele fosse, então, até Faraó e as autoridades de Israel e dissesse: olha, nós seremos libertos. O clamor do povo chegou até os céus. E Moisés, então, faz uma pergunta a Deus. Ele diz assim: olha, quando eu for e falar com Faraó e com as pessoas, eu vou dizer que eu estou indo em nome de quem? Então Deus, na pessoa do anjo que está na sarça ardente, ele diz: eu sou o que sou. Então, quando Jesus, ele refere-se nas autoafirmações da sua pessoa, ele está dizendo que ele é Deus, que ele é um igual ao Pai. Mas essas pessoas, principalmente os religiosos, eles não entendem quem é Jesus. E nós podemos ver isso em uma pergunta que eles fazem ao Senhor no verso 25, eu quero ler com você. Jesus, ele está ensinando, ele já tinha dito, por exemplo, que ele é o pão da vida. João capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. O Senhor Jesus está ensinando quem ele é, mas aquelas pessoas não entendem quem era Jesus. E algumas pessoas hoje também, no mundo em que vivemos, não entendem quem é Jesus, por isso não buscam conhecê-lo, não buscam amá-lo, não buscam adorá-lo e não buscam obedecê-lo. E esses homens então fazem esta pergunta a Jesus, verso 25, diz assim: quem é você? Perguntaram eles. E Jesus responde: exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Então Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdadeira luz do mundo. E ao olhar para esse texto, em todo o capítulo, mas sobretudo aqui no verso 12, nós vamos entender algumas coisas que são importantes para nós. E eu quero afirmá-las nesta tarde, para nós possamos conhecer principalmente quem é Jesus. Mas por que Jesus é a luz do mundo? Porque Jesus diz ser a luz do mundo. Então, quais são as afirmações que nós aprendemos com esse texto? A primeira delas é que o mundo em que vivemos está em trevas. O verso diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, queridos irmãos, basta nós olharmos para o tempo que nós estamos vivendo, para as coisas que acontecem ao nosso redor, basta acessar as mídias sociais, os jornais, todas as informações, as pessoas, a maldade que tem se multiplicado, a falta do amor uns pelos outros, pessoas que estão abandonando a fé. Então, basta abrirmos os nossos olhos que nós vamos ver que o mundo está em trevas. Mas nós precisamos entender isso também à luz da palavra. E a palavra de Deus nos afirma que o mundo está em trevas. Então, eu quero ler com vocês, nós vamos ver alguns textos. O primeiro deles é 1 João, capítulo 5, verso 19. João, que escreveu este evangelho que nós estamos lendo, ele também entendeu isso, porque ele era discípulo de Jesus, andava com Jesus, e Jesus ensinava. Jesus disse: olha, eu sou a luz do mundo, porque o mundo está nas trevas. Então, João, ele registra o ensino de Jesus, e no verso 19 está escrito o seguinte: sabemos que somos de Deus, e que o mundo está sob o poder do maligno. Então, nós entendemos aqui que o mundo está em trevas. E essas trevas, elas têm um príncipe, ela tem um domínio. A palavra de Deus diz que o mundo está debaixo de um poder maligno.
E quando nós falamos mundo, e a Bíblia ela repete muitas vezes esta palavra, mundo pode ser, por exemplo, o ambiente onde nós estamos, o ambiente onde nós vivemos. Mundo também, no contexto bíblico, pode ser o universo criado. Mas quando Jesus diz que o mundo está em trevas, e que João diz que este mundo está debaixo de um poder maligno, então aquilo que nós entendemos que a palavra mundo aqui é um sistema de governo, é um sistema de crenças, é um sistema que o sistema econômico, o sistema político, todo ele está em trevas, porque está debaixo de um poder maligno. Então, Jesus ele vai ensinar isso, e ele diz que este mundo, o mundo onde nós estamos vivendo, ele está debaixo de um poder maligno, e este poder é um principado e tem um príncipe. E eu quero ler com vocês alguns versículos que falam sobre isso, são palavras de Jesus, a partir do Evangelho de João. Vamos começar pelo capítulo 12, verso 31. São ensinos de Jesus a respeito do mundo em trevas que nós estamos vivendo. Relembrando, a primeira afirmação desse texto é que o mundo em que vivemos está em trevas. Então, em João 12, 31, Jesus falando com seus discípulos, ele diz assim, olha, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então a Bíblia afirma que este mundo está em trevas e ele tem um poder maligno e há um príncipe, alguém que está governando esse sistema. E Jesus repete esse ensino, vira as páginas da sua Bíblia, vamos até o capítulo 14, no verso 30, Jesus ele também vai continuar afirmando isso. João 14, 30 diz assim, já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Queridos irmãos, Satanás, ele governa o mundo, e ele incute o seu sistema de pensamento, de governo, de autoridade. Mas quando é que isto aconteceu? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou todas as coisas santas e boas. Basta lermos o Evangelho do Gênesis, no livro que é conhecido como Bereshit, Gênesis significa Bereshit, o livro dos começos, que nós vamos ver que Deus criava as coisas e no primeiro dia a palavra de Deus diz que ele viu que era bom. No segundo dia, ele viu que era bom. No terceiro dia, ele viu que era bom. No quarto dia também. Até que chega o sexto dia, ele viu que era muito bom. Então, Deus criou todas as coisas e este mundo perfeito e santo. Mas como, então, este mundo ele passa a ser dominado por um principado? Isso acontece por causa do pecado humano. Gênesis capítulo 3 vai nos dizer, e os capítulos 1º e 2º também, que Deus deu uma ordem aos seres humanos, um mandato. E qual foi esse mandato? Crescei, multiplicai e enchei a terra. Dominai sobre os animais do mar e sobre todas as coisas. Então Deus entregou ao homem o domínio. Mas com o pecado humano, o homem, então, ele entrega esse domínio a Satanás. A Bíblia não vai dizer exatamente quando isto aconteceu, mas afirma que isto aconteceu. Nós vemos a palavra de Jesus dizendo que este mundo está em trevas porque tem um poder maligno e este mundo tem um príncipe. E quando nós olhamos para a vida de Jesus e depois do seu batismo, Jesus ele é levado, então, pelo Espírito Santo para o deserto. E a palavra do Senhor nos diz que o diabo, Satanás, esse príncipe, aparece para lhe tentar. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, registra alguns diálogos que aconteceram naquele momento da tentação de Jesus. Jesus foi tentado, mas venceu o diabo e o pecado e viveu de forma ilibada, sem pecado nenhum. Mas no versículo 6 do capítulo 4,
o diabo, em uma das provações e tentações a Jesus, ele diz o seguinte: e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. O que tinha acontecido aqui? A palavra de Deus diz que o diabo, ele leva Jesus a um lugar alto e ele mostra os reinos do mundo, que estão debaixo sobre a sua autoridade. Ele diz aqui, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então Jesus, ele não vai repreender Satanás por esta afirmação. Então nós vemos que o diabo está dizendo: eu tenho autoridade sobre este mundo. Este mundo está debaixo da minha autoridade. Esse sistema está debaixo da minha autoridade. E o Senhor Jesus, então, vai confrontá-lo com a palavra. Mas o que nós entendemos é que o mundo está em trevas, porque está debaixo de um poder maligno. E por causa deste poder maligno que domina o mundo, todo ser humano, ao herdar o pecado de Adão e de Eva, do primeiro casal, dos nossos pais da fé, nascem debaixo desse domínio, nascem debaixo dessa escravidão. E a partir deste momento, onde o homem peca contra Deus, o capítulo 6 de Gênesis vai nos mostrar que Deus reconhece que agora o homem se tornou escravo, que o homem se tornou corrompido, que o homem se tornou cego. Então Deus, ele vai declarar na pessoa da sua divindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus diz o seguinte, vamos acompanhar a leitura, capítulo 6, verso 12. Gênesis 6, 12 diz assim: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, o mundo em que vivemos está em trevas, porque está debaixo de um domínio do pecado, e o homem se corrompeu. Então toda a criação passa a estar corrompida e escravizada. E esta humanidade corrompida e escravizada não tem luz nos seus olhos, estão cegos. E essa cegueira, ela se iniciou numa proposta enganosa de Satanás, o príncipe deste mundo. Gênesis capítulo 3 relata a queda do ser humano. E a Bíblia vai nos dizer que Deus deu uma ordem àquele casal: comam de todas as coisas que estão no jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia relata assim: viu Eva que o fruto era agradável aos olhos. Então a Bíblia nos diz que Eva e o casal, eles tinham uma visão, mas esta visão era uma visão física. Mas qual foi a proposta de Satanás? Comam deste fruto, porque o dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão. Então qual era a proposta? Abrir os olhos espirituais. Mas essa era uma mentira do príncipe deste mundo. O que ele queria trazer era cegueira espiritual. E a palavra de Deus vai nos dizer que isto aconteceu. Porque eu quero ler um texto com você que vai nos afirmar que o mundo está em trevas. Primeiro, porque está debaixo de um domínio do império das trevas. O mundo está em trevas porque o homem se tornou corrompido e escravizado. O mundo está em trevas porque o homem se tornou um cego espiritual. E o que é a cegueira? É aquele que não tem luz nos olhos, aquele que não consegue ver. Eu tenho um irmão, vocês sabem, tenho orado por ele, intercedido por ele. Ele nasceu com a visão física
plena, mas em um determinado momento da sua idade, já adulta, madura, casado, com 2 filhos, descobriu-se um tumor na sua hipófise, que é uma glândula que tem na região por trás do nosso globo ocular, um tumor. E quando se fez esta cirurgia, ele passou 13 horas em uma mesa, depois fez outros, ele perdeu a visão. Então, ele se tornou um cego, mas não um cego espiritual, porque os seus olhos foram abertos, ele é um homem de Deus, mas ele perdeu a visão, porque ele não consegue ter luz nos seus olhos. Mas muitas pessoas, ao estar debaixo desse domínio, se tornam cegas, ainda que tenham olhos físicos, uma visão plena, mas está cego espiritualmente, e por isso estão em trevas. E a palavra de Deus afirma isso, em 2 Coríntios 4:4, diz assim a palavra de Deus: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A proposta era: os seus olhos se abrirão, mas o que veio foram trevas espirituais sobre toda a humanidade. Então, a primeira afirmação desse texto é que o mundo está em trevas, o mundo está debaixo de um domínio, a humanidade está corrompida e está cega. Por isso Jesus disse, e esta é a segunda afirmação desse texto: eu sou a luz do mundo. Então, Jesus é a luz que dá vida ao mundo. Jesus veio para trazer luz, Jesus veio para trazer vida, Jesus veio para trazer conhecimento, Jesus veio para trazer entendimento, Jesus veio para trazer liberdade, e Jesus veio para trazer liberdade da escravidão. Quando a palavra de Deus fala sobre luz, está falando sobre o princípio divino. Quando aqui João escreve sobre Jesus, a luz do mundo, é porque no Antigo Testamento estava registrado isso. E eu quero ler com vocês Salmo 27:1. A palavra de Deus diz assim, Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Jesus, a luz do mundo. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Jesus é a luz que derrota as trevas. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus é o cumprimento de uma promessa. Porque no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 9, havia uma promessa, para que a terra que estivesse em escravidão, eles receberiam uma grande luz, e esta luz é Jesus. E quando Jesus nasce, isso é reconhecido. Eu quero ler com você, vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, verso 12 ao verso 16. O texto diz assim: este é o início do ministério terreno de Jesus. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, e foi viver em Cafarnaum, que fica junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Jesus, a luz do mundo. Jesus, a luz que derrota as trevas. Jesus, a luz que nos traz vida. Jesus, a luz que nos traz salvação. Jesus, a luz que nos traz esperança.
Jesus é a luz que derrotou o principado das trevas. Jesus nos tirou das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino da luz, para o seu próprio reino. Quando Jesus disse ser a luz do mundo, ele quis dizer que é a solução para as trevas que o mundo dá. Muitas vezes nós passamos por trevas. Nós passamos por trevas na nossa vida profissional. Nós podemos passar por trevas na nossa vida financeira e econômica. Nós podemos passar por trevas na nossa vida conjugal. Nós podemos passar por trevas até mesmo na nossa vida ministerial. Nós não enxergamos as portas, nós não enxergamos aquilo que Deus quer. Nós podemos passar por muitas trevas. Mas Jesus é a luz, e aonde Jesus está, essas trevas são dissipadas, mas acima de tudo, Jesus é a luz que derrota as trevas deste império. Eu quero ler com você 2 textos em Colossenses. Primeiro deles, capítulo 1, verso 12 e 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte a respeito do nosso Senhor. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O mundo está em trevas, mas quem recebe a luz do mundo é transportado deste reino para o reino de Deus. Porque Jesus é a luz que dissipa as trevas. E vamos ver o que aconteceu quando Jesus estava na cruz do Calvário. Colossenses 2,15. A palavra de Deus diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda a luz do mundo, porque Ele nos tirou das trevas, Ele nos tirou do domínio deste poder, e na cruz do Calvário, Ele destruiu e destronou e humilhou o império das trevas, e nos trouxe para a luz. Jesus é a luz para a humanidade. O texto de João 1, 4 e 5 diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Só Jesus, Ele pode nos proporcionar uma vida iluminada. Só Jesus pode nos tirar a cegueira espiritual. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Ele era cego, mas a palavra de Deus diz que ele teve um encontro com Jesus. Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26 diz que Paulo vinha num caminho em direção a Damasco, quando brilhou uma grande luz. E ele pergunta: quem és, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus. O impacto daquela luz foi tão grande que ele ficou com escamas nos olhos, porque ele ainda não tinha crido. Mas a palavra de Deus nos diz que ele entra então, cego, espiritualmente e fisicamente, em uma casa. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor enviou um homem chamado Ananias. E quando aquele homem ora e intercede por ele, revela o encontro que ele teve, com quem ele teve, as escamas caíram dos seus olhos. E ele então vai anunciar que aquela grande luz que ele teve um encontro é Jesus. Jesus é a luz que nos ilumina. Jesus é a luz que nos traz esperança. E só nele nós temos desfeita a cegueira espiritual. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Nós estamos em um mundo que está em trevas, mas nós não vivemos nas trevas.
Nós vivemos no reino da luz. A terceira afirmação desse texto é que quem segue a Jesus não anda em trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Como andar na luz? Para andarmos na luz de Jesus, é preciso fé e obediência. Jesus, ao ensinar esses homens nesse diálogo, ele vai dizer: vocês ainda não creram. Aquelas pessoas ouviram falar de Jesus, mas eles não tinham crido em Jesus. Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, mas aquelas pessoas não creram. Meus irmãos. Em João capítulo 8, 24, que nós estamos lendo, Jesus disse o seguinte para aquelas pessoas que estavam ouvindo: eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem quem eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Muitas pessoas continuam nas trevas, continuam cegos espirituais, porque não creem. E porque não creem, não obedecem. Ter um encontro com Jesus, é preciso termos um encontro com Ele, através da fé e da obediência. Reconhecer quem é Jesus. Não basta crer, é preciso crer e obedecer. Porque algumas pessoas creem em Jesus, reconhecem Jesus, às vezes até como um bom homem, como um profeta, como um sacerdote, como um homem que faz milagres, que cura. Jesus faz tudo isso, mas não creem na sua pessoa, em quem Ele é. E quando a Bíblia nos diz que nós temos que crer em suas palavras, significa que nós temos que reconhecer quem Ele é. E nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Isto é um ato de obediência. Sabe por quê, meus irmãos? Porque somente a fé não é suficiente. Porque a Bíblia nos diz que até os demônios creem e estremecem, mas não obedecem a Jesus. E a palavra de Deus nos diz que até o príncipe deste século, ele se transforma em anjo de luz, mas não obedece. Então, para recebermos a luz de Jesus em nosso ser, é preciso crer e obedecer. É preciso entregarmos completamente a nossa vida a Ele. João, capítulo 12, verso 46, a palavra de Deus diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que nos dá direção. Jesus é a luz que nos dá vida. Jesus é a luz que nos dá esperança. Jesus é a luz que nos tira da escravidão. Jesus é a luz que nos liberta. E a partir do momento que nós cremos em Jesus, esta é a quarta e última afirmação desse texto, quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador se torna um iluminado para iluminar os outros. Quando recebemos Jesus, nós recebemos uma missão de levar a luz de Jesus às outras pessoas, a este mundo que ainda está em trevas. Nós precisamos assumir a luz de Jesus, as suas propriedades, a propriedade da luz. E aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Aonde a luz chega, há vida. Aonde a luz chega, há esperança. E assim deve ser a nossa vida. Nós não temos luz própria, mas nós temos a luz de Cristo. E por isso Jesus afirma que nós somos luz do mundo. Este mundo continua em trevas. Este mundo continua debaixo de um domínio. Jesus já o destronou, e na consumação dos séculos, toda a obra será concluída. Mas a palavra de Deus nos diz que nós recebemos Jesus com uma missão, de levar esta luz às outras pessoas. Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, a palavra de Deus diz assim: vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado. Assim ilumina todos os que estão na casa. E aqui tem a palavra de Deus para as nossas vidas. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós temos uma missão de brilhar a luz de Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós somos luz para que o mundo veja. As pessoas estão cegas, as pessoas estão nas trevas, mas nós temos uma missão: levar Jesus a essas pessoas. E as pessoas precisam ver Jesus em nós, através do nosso bom testemunho, através da nossa conduta ética, através da nossa conduta profissional, através dos nossos atos de bondade, através dos nossos atos de justiça. Na escola, no trabalho, na família, nós temos uma responsabilidade e uma missão: levar a luz de Jesus a estas pessoas. Porque a palavra de Deus diz que quem não crer em Jesus já está condenado. Nós já estamos libertos, nós já somos salvos, mas nós temos uma grande responsabilidade. Esta responsabilidade foi nos dada pelo próprio Senhor Jesus, ser a luz do mundo. E em 2 Coríntios 4, 6, Paulo traz-nos uma orientação. 2 Coríntios 4, 6. Diz assim a palavra de Deus: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação e conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queridos irmãos, o mundo está em trevas. O mundo está debaixo de um domínio. O mundo está debaixo de uma cegueira. Mas a luz do mundo já veio. Jesus é a luz que traz vida. Jesus é a luz que traz esperança. Mas Ele também nos deu uma missão. E que nós possamos sair daqui nesta tarde, ao voltar para os nossos lares, para a nossa família, para o nosso local de trabalho, nós possamos ser verdadeiras tochas, verdadeiras labaredas, porque a palavra de Deus nos diz, lá na carta de Coríntios, que os ministros de Deus, e todos nós somos ministros de Deus, nós somos como labaredas de fogo. Aonde nós passarmos, nós precisamos levar esta luz. Mas para que isso aconteça, nós precisamos andar sem tropeçar. Nós precisamos andar sobre a palavra. A Bíblia nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos andar sobre a palavra. Nós precisamos andar sobre a luz de Cristo. Nós precisamos andar com uma conduta de verdade. Jesus, Ele nos diz o seguinte, em João 3, 21. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Para brilharmos a luz de Jesus, nós precisamos colocar a nossa fé e a nossa confiança nele. Para brilharmos a luz de Jesus, nós precisamos andar sobre a prática da verdade. Para brilharmos a luz de Jesus, nós precisamos ter um testemunho de vida, para que as pessoas vejam a luz de Jesus em nós. Por isso, se você tem alguma treva, ou anda em alguma treva espiritual, um momento de vida, que você precisa de luz, é o momento de pedir a Jesus para brilhar. Talvez você não encontre uma porta, você não encontre uma saída, você não está enxergando aquilo que Deus quer te mostrar. Peça a Jesus para iluminar o seu caminho. Talvez você está vivendo um momento de uma treva espiritual. Jesus é a luz que ilumina o nosso entendimento. Talvez você esteja vivendo uma treva financeira. Jesus é a luz que nos dá solução. Ele veio para nos trazer vida. Ele veio para nos trazer luz.
Por isso, meus irmãos, nós precisamos deixar. É um cântico muito antigo que diz: deixe a luz brilhar. É o momento de nós abrirmos o nosso coração e pedir a Ele, que é a luz, que é o sol da justiça, inunde o nosso coração e venha dissipar toda a treva. Que o Senhor Jesus possa nos trazer a luz neste momento, para que nós possamos iluminar outras pessoas também. Feche os seus olhos agora. Abaixe a sua cabeça. Temos vivido em trevas ou na luz? Temos andado nas trevas ou na luz? Há algo que precisa ser iluminado por Jesus nesta tarde. Há algo que precisa ser iluminado por Ele neste momento. É o momento de pedirmos ao Senhor: Jesus, luz do mundo. Jesus que veio para trazer vida. Traga vida nesta área que eu preciso, no meu relacionamento, na minha família. Traga libertação, dissipe todas as trevas nesta hora. Talvez você pode estar lutando com um vício, com algo escondido. A sua vida pode estar em trevas nesta área. Peça a Jesus para iluminar agora. E vamos pedir também ao Senhor que venha fazer de nós instrumentos da sua iluminação, para levarmos vidas àqueles que estão em trevas. Fale com Deus nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da sua santidade. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, porque o Senhor não desistiu de nós. O nosso pecado, Senhor, nos colocou nas trevas. O nosso pecado nos colocou debaixo de jugo. O nosso pecado nos trouxe cegueira espiritual. Nós estávamos perdidos e condenados a permanecer nas trevas do pecado e na escravidão do diabo. Mas o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Obrigado, Senhor, por ser a luz do mundo que traz vida a cada um de nós. Obrigado por ter tirado de cada um de nós a cegueira espiritual e ter aberto os nossos olhos. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado, ó Deus. Mas agora nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha iluminar os nossos caminhos, que o Senhor venha iluminar os nossos passos, que o Senhor venha trazer direção para a nossa vida, seja ela familiar, emocional, seja ministerial, espiritual, econômica, financeira. Nós te pedimos, Pai, dissipe as trevas, porque as trevas não resistem à tua luz. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos usar como instrumentos, Senhor Deus, portadores da sua luz, para levar a luz aos outros. Mas nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos do seu poder, nós dependemos da sua graça, nós dependemos do seu Espírito. Pai, quando olhamos para o Antigo Testamento, para as metáforas bíblicas, nós entendemos que aquilo que fazia com que as luminárias permanecessem acesas era o óleo, era o azeite, era um combustível. E nós entendemos e aplicamos na nossa vida que aquilo que nos faz brilhar é a presença do seu Espírito em nós. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, venha arder em nossos corações, acender a luz de Cristo, para que possamos levar as outras pessoas, elas possam ver a sua luz brilhar em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos colocou como igreja nesta nação, como a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, e cada um de nós nesta nação que está em trevas, nas trevas do pecado, e o Senhor nos colocou para brilhar nesta nação. Ó Pai, e quando chegarmos nas nossas casas, hoje ainda e amanhã, primeiro dia de trabalho, ó Pai, quando chegarmos na escola, ou aonde o Senhor nos levar, que o mundo veja que há esperança,
Que o mundo veja em nós que há salvação, que o mundo veja em nós a vida de Jesus, a luz do mundo brilhar, e o seu nome seja exaltado e glorificado através de nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque agora entendemos quem Tu és, e por isso, Jesus, nós queremos Te conhecer mais, nós queremos, Senhor Deus, Te amar mais, Te adorar com mais intensidade e obedecer a Sua palavra. Ó Pai, nós Te agradecemos pela luz que brilha em nós. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda bem forte, fique de pé. Nós vamos convidar a equipe de louvor para vir aqui. Nós vamos encerrar esse culto louvando e adorando ao nosso Deus, a luz do mundo. E enquanto os nossos irmãos chegam aqui, eu quero fazer rapidamente alguns avisos, são poucos, mas quero lembrá-los que no próximo sábado, às 17h45, nós temos aqui as reuniões ministeriais, Ministério da Juventude, júniores, adolescentes, jovens. Também temos o Ministério de Oração e Intercessão para toda a igreja, para você vir orar, interceder e clamar. E nós temos aqui na igreja também, todo sábado, as classes de crescimento para adulto. Nós estamos terminando nesse próximo sábado o curso Descubra uma Nova Vida em Cristo, mas você já pode vir para a próxima aula e se matricular para a segunda turma, que já vai começar em breve, e também iniciaremos o curso Cresça, para que você cresça no conhecimento do Senhor Jesus. Então, todo sábado, às 17h45, nós temos aqui momentos de crescimento ministerial, e às 19h nós temos o nosso culto de celebração. E no próximo final de semana, culto de ceia do Senhor, sábado, às 19h e domingo, às 17h. E eu quero também compartilhar com vocês, talvez vocês ainda não receberam essa informação, nós iniciamos uma visão de expansão no terceiro domingo deste mês, que foi o culto em francês. Nós tivemos pela manhã, no terceiro domingo deste mês, o culto em francês. E nós queremos continuar expandindo. E o culto foi tão abençoado, e Deus ministrou tanto nos nossos corações, que alguns voluntários se propuseram a estar também no próximo domingo. Então, primeiro domingo próximo, culto em inglês. Nós teremos aqui pela manhã, às 10h30, o nosso primeiro culto em inglês. Então, se você tem um amigo de trabalho, um vizinho, que você estava evangelizando, mas você sabe que ele só tem conhecimento da língua inglesa, então é uma oportunidade para você convidá-lo. Estes cultos que nós estamos fazendo não é mais um culto para a igreja, é mais uma estratégia de expansão do reino de Deus para alcançarmos outras pessoas. Então, no próximo domingo, primeiro domingo de março, culto em inglês, 10h30. E no terceiro domingo de março, 10h30, o culto em francês. E o nosso desejo é continuar expandindo para que cada domingo de manhã tenha um culto em uma língua diferente. Nós estamos trabalhando para que em breve tenhamos aqui também um culto em luxemburguês. Então, 2023, ano da expansão. E nós queremos expandir o Evangelho. Então, quando você tiver as informações nas redes sociais, divulgue esses cultos, os flyers. Talvez você vai alcançar uma pessoa que está próximo de você com o Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar, estenda as suas mãos assim na posição de receber. Nós vamos agradecer a Deus por esse tempo, pedir a Ele uma semana abençoada e vamos terminar o nosso culto louvando e adorando ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, leva-nos para os nossos lares, debaixo da sua paz, debaixo da sua presença, debaixo da sua segurança. Obrigado, Senhor Deus, pela sua graça, pelo seu amor e bondade, por ter nos tirado das trevas e ter nos transportado para o seu reino, para o reino da luz. Obrigado, Jesus, a luz do mundo, que brilha em nós, nos dissipando toda a treva espiritual e toda a cegueira, e nos dando vida, vida no Senhor mesmo. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da sua paz, presença, segurança. Livra-nos do homem mau, livra-nos do homem maligno. Livra-nos, Senhor Deus, de praticar o mal.
livra-nos dos acidentes, das tragédias, das enfermidades. E usa-nos, Pai, como instrumentos, ó Pai, que vai levar a sua luz a este mundo em trevas. Nós clamamos ao Senhor que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a luz do mundo, e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a igreja do Senhor na face da terra, não só agora, mas para sempre. Amém e graças a Deus. Aplauda o nome de Jesus, a luz do mundo, e vamos terminar o culto adorando a Ele.